Paz do Senhor, meus amigos, de volta com o Teologando Entre Amigos. Nós vamos estar fazendo videoaulas para que você possa acompanhar da sua casa assuntos que dizem respeito ao tempo do fim. É isso mesmo, nós vamos voltar agora nessa nova etapa do Teologando Entre Amigos, abordando somente assuntos escatológicos. Haja visto a necessidade que nós observamos que existe de comentários ou até estudos, ensinamentos sobre essa temática tão importante. Não poderia ser diferente se nós estamos vivendo um evangelho triunfalista. O assunto que é pregado hoje nas igrejas é só a teologia de eu posso, eu tenho, eu quero ter, e se sobrar para mim mais um pedaço. Então não falam-se muito sobre a volta de Jesus, sobre a vida eterna, sobre o tribunal de Cristo, sobre a nossa prestação de contas, sobre a iminência da vinda, o nosso preparo. Então nós vamos estar abordando esses assuntos que, para mim, pessoalmente, acho muito necessário e será de muita valia e contribuição para o teu crescimento espiritual. E na aula de hoje, nós vamos começar a introduzir um assunto que, de certa forma, tem sido um pouco controverso. A questão da igreja, se ela passará ou não pela grande tribulação. Quando você tem um estudo sistemático, fica fácil a compreensão, fica fácil você dizer com toda a propriedade que a grande tribulação não vai haver espaço para a igreja, porque a igreja não faz parte do quadro da grande tribulação. Isso que eu quero ajudar você a ter uma resposta definitiva sobre esse assunto, tá certo? Então vem comigo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando nós falamos de grande tribulação, nós estamos falando sobre um período de tempo que faz parte de um referencial cronológico que está lá no livro de Daniel, no capítulo de número 9, no versículo de número 24 ao versículo 27. Então é claro que para que nós venhamos entender, nós tenhamos que reportar ao livro do profeta Daniel. Então eu coloquei aqui para que você possa entender. O livro do profeta Daniel, ele vai iniciar o estudo sobre esse referencial cronológico aí das 70 semanas. Ele vai ter no versículo 24 ao versículo 27. Então, se nós fôssemos desenhar um quadro dos eventos do tempo do fim, nós desenharíamos esse quadro, tendo as 70 semanas como a sua parte genérica, e depois nós vamos ter as especificações de cada parte das semanas, porque nós vamos entender que esse quadro geral ele é dividido em 3 partes. Vamos ver isso no texto? Olha, eu tenho aqui 70 semanas, que faz parte do quadro geral. Depois eu vou ter aqui no versículo de número 25, eu tenho aqui 7 semanas e 62 semanas. Então aqui eu tenho 2 partes. Eu tenho a primeira parte 7 semanas desse quadro e a outra parte 62 semanas. Aqui no versículo de número 27 eu tenho mais uma parte desse quadro que diz uma semana. Então se você analisar, eu tenho aqui 7 semanas com 62 semanas, eu tenho 69. Com uma semana que está aqui, eu fechei o quadro de 70 semanas. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe um quadro profético de 70 semanas. E que nesse quadro profético de 70 semanas, ele está dividido em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Lembrando que essas semanas são semanas de anos. Até aqui você entendeu? Beleza. Então, você já entendeu que aqui eu tenho um quadro das semanas. Dentro desse quadro, você já entendeu que eu tenho 3 divisões ou 3 subdivisões desse quadro. Que eu tenho o quadro na sua questão geral e eu tenho o quadro na sua inspeção e na sua disposição específica, né? Que são 7, 62 e 1 semana. Beleza. Mas afinal, qual é o objeto material desse quadro? Vai estar especificado aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, se alguém te perguntar assim, por que existe a tribulação? Ou qual foi o objeto da existência da tribulação? Você responde, a tribulação faz parte de um referencial cronológico que está determinado sobre o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Então, primeira coisa, quando você lembrar ou vir na tua mente de tribulação, você já tem que entender
que tribulação faz parte de um referencial cronológico que está lá no livro do profeta Daniel, que foi estabelecido como determinante sobre o povo de Israel e a sua cidade. Mas para que Deus estabeleceu isso? Estabeleceu por um propósito. Qual a finalidade? Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então, observe que o versículo 24, nós vamos ter o que no versículo 24? A visão geral desse quadro profético. E eu coloquei aqui para você ter uma ideia. Aqui eu tenho o resumo do versículo 24. Eu tenho a visão geral das 70 semanas. Eu diferenciei em cores para que você possa entender. Eu tenho 7 semanas em tamanhos também para que você possa entender melhor. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Então eu tenho um quadro aqui compacto, unido. Você primeiro tem que entender esse quadro unido. Então esse quadro, esse referencial cronológico, você observa que não há nenhum intervalo entre eles. Então eles estão contactos aqui, eles estão todos unidos. E esse quadro, ele equivale a 70 semanas. Beleza, então você viu na profecia que o objeto material dessas 70 semanas é sobre o povo de Daniel, qual ele faz parte, e também sobre a cidade de Jerusalém. Então, qual o objeto das 70 semanas? É o povo e a cidade. Então, eu tenho aqui uma descrição, do que, de quem se trata essas 70 semanas. Então, eu posso dizer que essas 70 semanas se trata de brasileiros? Não. Se trata de italianos? Não. Por quê? Está dizendo lá, judeus e Jerusalém. Beleza. E qual é a finalidade delas? São 6. Extinguir a transgressão e o último, ungir o Santo dos Santos. Se eu olhasse, analisasse somente por isso, eu já teria que colocar um ponto de interrogação. O que a igreja tem a ver com isso? O que a igreja tem a ver com o objeto material da profecia, sendo que o objeto material da profecia é Israel e Jerusalém. O que a igreja tem a ver se a finalidade dos eventos relacionados ao objeto material, que é Israel e Jerusalém, é extinguir a transgressão e ungir o Santo dos Santos? O que a igreja tem com o Santo dos Santos? Se a igreja ela passou a ser templo do Espírito Santo. Extinguir a transgressão, estou pegando a primeira finalidade. O que a igreja tem a ver se a igreja já tem os seus pecados perdoados em Cristo? Por meio do sacrifício de Cristo e por intermédio da fé. Porque pela fé nós somos salvos. O que a igreja tem a ver? Então só isso eu já tenho que colocar um ponto de interrogação. Por que a igreja passará pela tribulação? Sendo que a profecia ela tem um quadro geral, o objeto material são 2, Israel e Jerusalém, e a finalidade de que tudo vai acontecer dentro desse quadro é para corrigir esse povo. Você vai ver que é uma espécie de juízo que Deus entrará com o povo de Israel. Mas vamos lá. Então o versículo 24, você entendeu ele aqui. Vamos correr agora. Vamos para o versículo 25. O versículo 25, você vai observar aqui, que ele vai começar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar. Então ele vai falar o quê? Das 7 semanas e das 62 semanas. E aí no quadro eu estabeleci aqui, edificação de Jerusalém, que faz parte das 7 semanas, e das 62 semanas até o Messias, o príncipe. Você vai observar aqui no texto, sabe, entende, desde a saída da ordem até o ungido príncipe. Então eu tenho o ungido um príncipe aqui, o Messias ou o príncipe. Você sabe que é Jesus Cristo. Você vai entender que aqui, até esses dois eventos, desde a saída e até o Messias, até o ungido, eu tenho 69 semanas, porque são 7 semanas mais 62, então eu tenho 69 semanas. Então essas duas partes aqui, como está no slide, elas estão conectadas, note bem isso. Quando você vai para a terceira parte da profecia, você vai ver que ela não está conectada. Por quê? Depois das 62 semanas, quer dizer que as semanas encerraram aqui, elas encerraram aqui. Então esse evento está acontecendo depois dela. Mas ele está acontecendo depois dela, mas ele não está dentro da última semana. Porque a última semana ela está aqui. Note bem isso. Então uma coisa que eu quero que você entenda, que o primeiro grupo específico de 7 semanas está conectado a 62.
Então eles estão conectados. Mas a 62 não está conectada à última semana. Porque eu tenho um texto aqui no versículo 26 que ele está abrindo um intervalo entre a 62 e a última semana. Você observa o que está acontecendo aqui nesse intervalo. Ó, depois das 62 semanas, será morto um ungido. Então, aquele ungido que ele está, que ele veio dentro das 62 semanas, ele está sendo morto fora do período das 62 semanas. E está dizendo, e já não estará. Ou seja, a ascensão de Jesus, ela se deu também no período do intervalo. Ela não entrou nessa última semana ainda que falta se cumprir. Aí diz lá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. Note que aqui, ó, eu tenho a morte do Messias, que ele veio nas 62, mas ele foi morto no intervalo das semanas. Eu tenho também a sua ascensão, porque ele já não estará. Eu tenho também um povo que está vindo durante esse intervalo e vai destruir a cidade, o santuário, e depois diz o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerras. Então isso é o intervalo. Agora vamos para o quadro para você entender. Então aqui, ó, eu tenho o príncipe, que ele é morto e ele é retirado. Eu tenho essa narrativa que está descrito em Lucas 21, 24, que é o povo do príncipe que há de vir destruindo a cidade santa. Então, tudo está ocorrendo dentro do período do intervalo. Agora, eu quero que você observe que aqui eu coloquei uma igreja. Por quê? Aqui eu tenho a morte, eu tenho a ascensão e eu tenho a destruição do templo. Eu coloquei a igreja. Por quê? Se você observar o detalhe aqui, diz assim, ó, e até o fim haverá guerra. Até o fim do quê? Desse período de intervalo. Por quê? Esse período de intervalo, ele vai terminar quando começar esse novo período aqui, ó, com uma aliança que está sendo feita com muitos por uma semana. Então, volta-se a esse período do referencial cronológico de Daniel. Mas não é o que aconteceu. Então, eu tenho aqui um detalhe. Dentro do intervalo, eu tenho uma profecia. Que quer dizer o que essa profecia? Deixa eu voltar aqui para você entender. Ó. Dentro do intervalo, eu tenho o Messias sendo morto, o povo do príncipe que há de vir, destruindo a cidade, o santuário. Então, note bem aqui, que ano que o santuário foi destruído? O ano 70 depois de Cristo. A igreja nasceu em que período? A igreja nasceu ali por volta do ano 30. Então, note, eu tenho a igreja nascida no ano 30 e eu tenho a destruição do templo no ano 70. Então, observa que a igreja nasceu e a profecia do intervalo passou por ela e se cumpriu 40 anos depois. Então, observe que a igreja vai nascer num período de intervalo, ela não interfere no cumprimento da profecia do intervalo que se concretizou no ano 70. Olha como a igreja é excepcional. A igreja não faz parte, nem mesmo, ela não obstrui a profecia do intervalo, que é a destruição do templo, que passa por ela e 40 anos depois vai se cumprir. Então, o que eu quero que você entenda? Que a igreja, ela vai nascer nesse período aqui, chamado período do intervalo. E ela não sobrepõe nem sequer a profecia que foi proferida para esse período, que era a destruição do templo. Então, a igreja, ela é independente. A igreja, ela não faz parte. Ela está dentro de um período, mas ela é algo excepcional. Ela está dentro do período do intervalo, que o período do intervalo é um período profético, que é a morte e a ascensão de Cristo, e também a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, tudo isso faz parte. Mas nesse intervalo, a igreja nasce e a igreja não serve de empecilho para o cumprimento da profecia. Por conta do quê? Da excepcionalidade da igreja. Porque a destruição do templo, ela ainda faz parte de uma profecia que está relacionado a esse povo aqui, ao povo de Israel. Então a igreja não faz parte, porque o cumprimento da destruição do templo está relacionado a esse quadro que nós observamos aqui no primeiro slide. Então esse quadro aqui ainda tem uma profecia desse intervalo que se abriu aqui, ó, entre a última semana e as 69 semanas, teve uma profecia aqui, que essa profecia ainda está ecoando o cumprimento
dessas semanas aqui, das 69 semanas. Note bem isso. Então, quando você observa isso, você vai entender que a igreja ela está no intervalo e a igreja não faz parte do referencial cronológico de Daniel, porque ela nasce de repente, surge de repente e também de repente ela vai desaparecer. Então você tem que entender que lembra que está dizendo que até o fim, então até o fim desse período aqui a igreja faz parte, porque depois do fim desse período, o que eu vou ter? A última semana, e a última semana a igreja não estará, porque a igreja ela é um mistério que surgiu no intervalo, e no intervalo esse mistério também, que já foi revelado, ele desaparecerá, para que então estas semanas elas voltem a se unir igual está aqui no primeiro quadro geral, tá certo? Mas vamos dar um zoom agora na última semana para que você venha entender. O que é a última semana? Você vai observar que a última semana também ela está relacionada ao povo de Israel, porque ela faz parte daquele quadro. Você lembra que é sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então, quando eu dei um zoom na última semana, o que nós vamos encontrar? Um concerto com muitos, inclusive com Israel. Então, não é esse com muitos aqui, quer dizer com o povo, os habitantes da terra dentro daquele período, e é claro, com a excepcionalidade de Israel. Você observa que tem que o grande líder que virá, ele fará cessar o sacrifício. Isso diz respeito a quem? A Israel. Você observa que Jesus vai falar sobre isso. Então, naquele período de anos, você vai observar que na metade dos anos, então aquela última semana eu tenho 2 períodos distintos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Na metade dele, ele cessa o sacrifício. Você vai ver Jesus aconselhando nesse momento os judeus fugirem de Jerusalém. E você vai ver também em Apocalipse falar sobre esse assunto, sobre a questão do templo e sobre a questão da terra de Israel. Então, isso aqui é para que você entenda que o período da tribulação, ele diz respeito àquele referencial cronológico lá do versículo 25, que é sobre o teu povo e sobre a sua cidade. Então, tudo o que está acontecendo na última semana da tribulação é nada mais, nada menos do que o Senhor entrando em juízo com o seu povo. Para quê? Lá tem as finalidades: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça, selar a visão e ungir o Santo dos Santos. E para nós finalizarmos, pelo menos nessa parte, você precisa entender o seguinte: se nós estivéssemos olhando as profecias por cima em uma linha reta, nós enxergaríamos só o quê? Só isso aqui, 7 semanas, 62 e 1 semana. Nós não conseguiríamos enxergar esse vácuo aqui. Por que eu quero que você entenda isso? Porque a visão profética dos profetas do Antigo Testamento era essa, Eles tinham essa visão. A igreja não existia, a igreja não fazia parte das profecias escatológicas que diziam respeito à vinda do Messias e à implantação do reino. Então a igreja ela vai surgir como um mistério, ela surgiu de repente. Então ela está nesse vácuo. Aqui eu tenho as profecias, eu tenho as 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Porém eu tenho a igreja que surge de repente e de repente também ela vai desaparecer. Quando a igreja for arrebatada, essa parte aqui ela vai desaparecer. Então quando a igreja desaparecer, eu tenho o início, a retomada do referencial cronológico que está lá no livro de Daniel. Então, o que eu quero que você entenda depois de tudo isso? É que quando eu falo de tribulação, eu estou falando de um referencial cronológico que está lá no livro de Daniel. Esse referencial cronológico no livro de Daniel fala de um tratamento específico entre Deus, os judeus e Jerusalém, com a finalidade de extinguir a transgressão e a última ungir o Santo dos Santos. Então, se isso é o propósito, se a última semana, como nós mencionamos aqui, ela tem com a finalidade de fazer cumprir essas finalidades a quais as profecias já está dizendo lá em Daniel, o que a igreja tem a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? Eu pergunto para você. Aonde que está a igreja nessa estrutura profética
do livro de Daniel e que está se cumprindo em Apocalipse, na sua magnitude. O que a igreja tem a ver? Nada. Na próxima aula nós vamos entender um pouquinho. Se a igreja, vamos tentar encontrar a igreja dentro do livro do Apocalipse. Por quê? O livro de Apocalipse, no capítulo de número 6 em diante, ele fala sobre o período em que está dando início essa tribulação que está descrita aqui, ó. Aqui em Apocalipse vai dar início, no capítulo de número 6. Vai decorrer até o 11, que é a metade do tempo. Aí eu tenho a parábola, eu tenho a metáfora ali do capítulo 13 e tem até o 21. Então, toda a consumação do Apocalipse. Aí nós vamos tentar encontrar a igreja. Se nós encontrarmos a igreja no livro de Apocalipse, sinal que nós estamos errados na nossa argumentação. Mas se nós não encontrarmos a igreja no livro de Apocalipse, sinal que nós estamos certos, que o referencial cronológico de Daniel diz respeito a Israel e o seu povo. É claro que as nações participarão, mas a igreja jamais participará, tá certo? Então fique aí com essa ilustração para que você possa entender que na visão profética a igreja não é vista, por isso que Paulo diz que a igreja era um mistério, tá bom? Até a próxima, então, nós vamos estar aí conversando sobre esses assuntos. Deus abençoe você, até a próxima.